Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre a mastigação e a deglutição do alimento. Para que ocorra um processamento ideal do alimento no sistema gastrointestinal, o tempo no qual o alimento deve permanecer em cada um dos segmentos de todo o sistema gastrointestinal é extremamente importante. E, além do tempo de permanência do alimento, é necessário que ocorra uma mistura adequada do alimento para que a velocidade de movimento deste alimento em cada etapa da digestão ocorra em uma velocidade ótima. Ou seja, nem muito rápido, nem muito lento. A quantidade de alimento que uma pessoa consegue ingerir é determinada pelo desejo de comer, que é chamado de fome. E uma pessoa também consegue escolher o tipo de alimento que ela deseja comer. Esta escolha é chamada de apetite. A fome e o apetite são dois mecanismos regulatórios automáticos do sistema gastrointestinal, pois através da fome e do apetite, todos nós conseguimos manter as necessidades nutricionais adequadas para o nosso organismo. E neste processo, a mastigação e a deglutição desenvolvem um importante mecanismo no processo da ingestão dos alimentos. Vamos lá. Primeiro, vamos abordar sobre a mastigação. Os nossos dentes foram incrivelmente desenvolvidos para o processo de mastigação. Os dentes anteriores, que são os incisivos, apresentam uma função muito forte de corte, enquanto que os dentes posteriores, que são os molares, exercem uma função de trituração. Todos os músculos da mandíbula, quando trabalham juntos, podem exercer uma força nos dentes incisivos de até 25 quilos e nos dentes molares uma incrível força de até 90 quilos. Os músculos envolvidos no processo de mastigação são controlados por núcleos do tronco cerebral, o que faz com que a mastigação apresente movimentos rítmicos. A maior parte do processo de mastigação ocorre devido à presença do chamado reflexo mastigatório, onde a presença do bolo alimentar na boca provoca inicialmente uma inibição dos músculos da mastigação, fazendo com que a mandíbula caia. Esta queda da mandíbula inicia um reflexo de estiramento dos músculos da mandíbula,
provocando uma contração devido a um efeito rebote. Automaticamente ocorre a elevação da mandíbula, provocando o fechamento dos dentes, comprimindo o bolo alimentar contra as paredes da boca. Esta compressão do bolo alimentar contra a parede da boca inibe novamente os músculos da mandíbula, fazendo com que ela novamente caia e produza uma contração de rebote. E desta maneira, este ciclo vai se repetindo quantas vezes for necessário para que o bolo alimentar saia da boca. A mastigação dos alimentos é um fator importante para a digestão de todos os alimentos. A mastigação é particularmente importante para as frutas e os vegetais crus, pois estes alimentos apresentam paredes de celulose em torno de suas substâncias nutritivas. E a celulose não é digerida pelos humanos. Desta maneira, é necessário mastigar os vegetais e as frutas para que ocorra a desintegração da parede de celulose, para que os nutrientes sejam aproveitados pelo nosso organismo. A mastigação também apresenta uma importante função na digestão dos alimentos ingeridos por nós. As enzimas digestivas que auxiliam na desintegração dos alimentos só agem na superfície das partículas alimentares que foram mastigadas. Portanto, quanto menores estas partículas de alimentos, mais fácil irá ocorrer o processo de digestão. Além disto, a trituração dos alimentos através da mastigação evita a ocorrência de lesões gastrointestinais e também facilita a distribuição e a absorção dos alimentos pelos segmentos intestinais. Agora, vamos abordar sobre a deglutição. A deglutição é um processo mais complicado, principalmente porque a deglutição envolve a participação da faringe. E a faringe atua, na maior parte do tempo, para o funcionamento da respiração e não para a deglutição. Durante o processo de deglutição, a faringe é transformada apenas por alguns poucos segundos em um mecanismo de propulsão dos alimentos. E é muito importante que a respiração não seja comprometida durante estes poucos segundos. A deglutição pode ser dividida em 3 fases, que são a fase
voluntária, a fase faríngea e a fase esofágica. A fase voluntária da deglutição ocorre quando o alimento está pronto para ser deglutido e este alimento é voluntariamente empurrado para a faringe devido a uma pressão exercida pela língua. A partir deste momento, o processo de deglutição passa a ser totalmente automático e normalmente não pode mais ser interrompido. Após este processo, tem início a próxima fase, que é a fase faríngea da deglutição. Nesta fase, quando o bolo alimentar penetra na faringe, este bolo alimentar estimula áreas receptoras epiteliais da deglutição. E os impulsos nervosos formados nestas áreas dirigem-se até o tronco cerebral, provocando desta maneira contrações musculares automáticas da faringe. Este mecanismo impede que ocorra um refluxo dos alimentos para as cavidades nasais. Como esta fase da deglutição tem duração de poucos segundos, a faringe impede que grandes partículas de alimentos passem para o esôfago. Os músculos do pescoço também participam do processo de deglutição, puxando a laringe para cima, impedindo a passagem dos alimentos para o nariz e para a traqueia. E este movimento da laringe para cima provoca um aumento na abertura do esôfago, facilitando a passagem do bolo alimentar. Toda esta fase faríngea da deglutição ocorre em menos de 2 segundos, interrompendo desta maneira o processo de respiração por apenas uma pequena fração de tempo. E por fim, a terceira fase da deglutição, que é a fase esofágica. Nesta fase, o esôfago conduz o alimento rapidamente da faringe para o estômago, através de movimentos muito bem organizados. Estes movimentos são chamados de movimentos peristálticos, que são divididos em peristaltismo primário e peristaltismo secundário. O peristaltismo primário nada mais é do que a continuação da onda peristáltica que começa na faringe e se propaga para o esôfago durante a fase faríngea da deglutição. Quando o alimento é ingerido por uma pessoa que se encontra em uma postura adequada para se alimentar, o movimento peristáltico primário, que transfere o alimento da faringe até o
estômago. Ocorre em torno de 5 a 8 segundos. Agora, se o movimento peristáltico primário não consegue movimentar todo o alimento do esôfago até o estômago, aparece o peristaltismo secundário. Este peristaltismo secundário provoca uma pressão no alimento retido no esôfago, empurrando o alimento até o estômago. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve.